Aumenta a música. Aumenta. É isso. Pode escutar a música. Começar a semana. Gente, eu vi uma notícia que me deixou tão preocupada. Hoje eu não posso falar, mas está no meu Face. Dia 10? Do dia 10. Dia 10 veremos. Dia 10. Vai soltar o Lula? Olha lá, a mulher tá falando. Já. É que a gente só pode falar quando tiver certeza. Tem um negócio preto aqui no cenário. Preto? Ah, não. Não, desculpa, não tem nada a ver. É que tem um fio ali na frente do... Ah, tem um fio, tá solto o fio. Não, mas não é. Desculpa, gente, vocês não entendem. Gente, é que o nosso retorno aqui tem um fio na frente. Eu achei que estivesse no cenário. Boa tarde. Oi. É? Obrigado, Fernando. Tudo bom com você? Como é que foi? Folga, né? Tem gente emendando feriadão. Tem amiga minha que no estúdio tá fazendo nada em casa, aí vem aqui. Coisa boa. E linda, hein? Fica aqui com a gente no Falando Nisso, só que sempre antes de começar o nosso bate-papo, tem aquela mensagem pra gente refletir um pouquinho e alimentar a nossa alma e o nosso coração. Faz o seguinte, agradeça a Deus por tudo, mas por tudo mesmo. Porque mesmo os caminhos mais difíceis, eles sempre mostram uma saída, um novo caminho, uma nova solução. Pega como aprendizado e não como castigo. Deus não é pequeno para castigar. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? E passa a cumprir pena em regime domiciliar e em delação, Palocci detalha repasses ilegais a Lula. Tá descansando nesse feriado prolongado? Então converse com a gente. Tem vários prêmios rolando nas redes sociais. Você pode levar para casa um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Você vai curtir e compartilhar essa foto e escrever nos comentários por que você merece levar para casa esse presentão, tá? Já no Instagram tem uma cesta, Dr. VIP. São vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca. Você marca 2 amigos e também escreve por que merece ganhar e levar para casa. E olha que presentão a gente vem comentando pro Dia das Mães. Um jantar de presente para sua mãe, um lugar bem especial. Então, falando nisso, e o Grilis Lanches Árabes em Taubaté vão presentear 4 pessoas no concurso Dia das Mães Grilis. Você vai curtir, compartilhar o post que tá para lá também no Face e dizer por que sua mãe merece ganhar. A frase mais criativa, com mais carinho, vai então ter o resultado aí no dia 10 de maio e vai poder ganhar esse super prêmio, viu? Quero lembrar você que participar ao vivo hoje no programa vai concorrer um par de convites para levar a mãezona no show do Raça Negra, que eu amo de paixão, viu? Então corre lá e participa ao vivo também com a gente. Já anotou os contatos, durante o programa a Gabi coloca aqui também. Mas bora conversar bastante, aprender muito junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Beijo também para todo mundo que está aqui no Facebook. Conta para mim, eu não sei a diferença, vou aprender hoje. Até porque eu não tenho filho também, mas é bom aprender, né, Luquinha? Claro. Vai que, no milagre de Deus, aí sabe Deus. Você sabe qual é a diferença entre parto normal e parto humanizado? Então, só eu achava que fosse a mesma coisa, também. né? Até os benefícios de um igual ao outro, mas será que é mesmo? Pois é, para a mamãe, para o bebê, para a família, né? Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas, há muito tempo que ele não vinha. A gente deu até um puxão de orelha nele aqui. É o ginecologista e obstetra da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Luiz Gustavo. Obrigada, doutor. Ei, doutor, chega junto. O homem que faz milagres. Isso é um outro assunto para a gente conversar, viu, doutor? É um bom assunto. Deixa eu dar um beijo para minha amiga Beth, que está aqui. A Beth eu tenho que fazer em casa, ela vem aqui, entendeu? Que bom, né? Seja bem-vinda, amiga. Bom, vamos lá, porque eu vou aprender junto com vocês. Quando a Santa Casa, achei muito interessante esse tema. Quando o marketing da Santa Casa passou, o que é parto humanizado? Para mim, o parto humanizado é aquela coisa assim, a pessoa escolhe que ela quer ter o parto normal e, de repente, o marido pode acompanhar ou alguém da família. Não é bem assim, né, doutor? Na verdade, o parto humanizado ele é um termo bastante abrangente e ele não está relacionado só ao parto normal, tá? Ele se relaciona principalmente aos profissionais da saúde envolvidos no parto, dar mais atenção, ter um cuidado a mais com relação àquilo que é o desejo da mulher. Então, a mulher fazer parte da tomada de conduta e, assim, fazer com que a experiência seja o mais agradável possível para ela. Quer dizer, ela escolhe a maneira como ela quer ter o filho. Ela escolhe as preferências dela. Então, o parto humanizado não é necessariamente o parto normal. A gente pode fazer um parto humanizado, cesárea, por exemplo. Tá? Então, o termo hoje ele é muito usado e se usa ele como referência a parto normal.
mas também a gente pode humanizar o parto cesáreo. Olha que legal, Luquinha. Pois é, a Petra Mantovani, ela até mandou pra gente um vídeo e ela escolheu por esse parto humanizado e ela conta um pouquinho da experiência dela. Vamos lá. Olá, meu nome é Petra, eu tenho 22 anos e eu sou mãe da Manuela de 4 meses. E eu tive o parto humanizado com a presença de uma doula. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui em busca de informações e descobri que eu poderia cair numa cesárea desnecessária e sofrer violências obstétricas. E com isso, eu decidi ter um parto humanizado, onde o meu corpo, as minhas decisões, as minhas escolhas e o meu bebê fossem respeitados. A minha experiência com parto humanizado foi muito boa. Eu não tive intervenções por parte dos médicos. Eu tive a opção de ter 2 acompanhantes na hora do parto, que foi meu namorado, Murilo, e a minha doula, Gabi, que foram fundamentais para que eu conseguisse o tão sonhado parto humanizado. E sim, você pode sim ter o parto humanizado, é só você ler bastante, se ponderar com as informações e questionar. Por que isso? Por que desse procedimento? Porque é o seu momento, é as suas escolhas e o seu bebê. Obrigada pelo seu depoimento. Claro que tem tudo isso, mamãe, mas é muito importante o acompanhamento médico sempre, porque às vezes a mãe quer uma coisa, eu lembro a minha irmã, ela queria ter o meu sobrinho Marcão, que nasceu sei lá com quantos metros de tão grande, e não conseguia ter o filho normal, né? Isso. Então, esse acompanhamento médico é essencial. Sem dúvida, parto né? Humanizado ou não, né, doutor? Quando a gente comenta, né, a respeito do parto humanizado, principalmente essa contribuição da mãe na tomada de decisão. Então, a mãe passa para a gente as preferências, né? Mas é óbvio que a conduta final é parte do médico. Sim, última hora, aquilo que foi programado não dê certo. Exatamente, mas até o momento em que a gente puder contribuir para fazer a vontade da mãe, por que não, né? Ok, então. Bom, tem algumas mamães perguntando aqui, algumas futuras mamães, se pode ter o risco maior num parto humanizado dentro de casa, por exemplo, de doenças que podem ser transmitidas para o bebê. Já já a gente vai saber. E tem gente só de licença maternidade assistindo a gente junto com a Luísa. Olha que bonitinha. Põe para mim, Gabi, por favor. Que lindas, né? Estão aqui curtindo a gente. Então pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Já a gente conversa mais com o doutor. Mas agora a Solange e a Dani trazem para a gente as notícias da redação. E o Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira, dia 2 agora, o julgamento sobre o foro privilegiado. A gente vai até a redação do Falando Nisso, saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, Solange, a maioria dos ministros já se posicionou a favor da restrição do direito aos políticos, mas ainda falta definir o alcance da medida. A gente tem mais detalhes agora, direto de Brasília, com o repórter Valteno de Oliveira. 8 dos 11 ministros da Corte já se manifestaram favoravelmente à restrição do foro privilegiado para autoridades. O que falta é a conclusão do julgamento, que foi interrompido no fim do ano passado por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Pelo que foi aprovado até agora, deputados e senadores seriam julgados pela Suprema Corte no exercício do mandato apenas por crimes relacionados ao cargo que ocupam. Falta decidir o alcance da medida. Se a decisão vai atingir governadores, membros do Judiciário e do Ministério Público e as mais de 40 mil autoridades que têm prerrogativa de foro no Brasil. E como será a parte prática dessa decisão? Se ao fim do mandato a investigação aberta na Corte seria transferida para a primeira instância se não estiver pronta para ser julgada, por exemplo. Em ano eleitoral, o julgamento do Supremo preocupa políticos que estão na mira da Lava Jato. Além do presidente da República,
3 governadores, 12 senadores, 36 deputados federais que, por terem foro privilegiado, respondem em cortes superiores, onde o andamento dos processos costuma ser lento. Se perderem o privilégio, cairão na justiça comum. O julgamento no Supremo será retomado na próxima quarta-feira. No dia seguinte, a filha do presidente Michel Temer, Maristela, será ouvida pela Polícia Federal no inquérito que apura se o presidente recebeu vantagem indevida por causa de um decreto que prorrogou os contratos de empresas que atuam no setor de portos. Há suspeitas que uma obra na casa de Maristela, em São Paulo, tenha sido paga com dinheiro de propina. Bom, foro privilegiado, na minha humilde opinião, uma coisa que não tinha nem que ser votada, porque não deveria nem existir. Volto a citar o artigo 5º da Constituição, somos todos iguais perante a lei. Será que somos? Não, não somos. Isso que a gente está vendo prova. Bom, Dani, o acordo de delação premiada de Antônio Palocci com a Polícia Federal deve ser homologado pelo juiz Sérgio Moro já nas próximas semanas. A gente tem alguma novidade nesse depoimento, Dani? Olha, Solange, o ex-ministro deu mais detalhes sobre o esquema de arrecadação de propina do PT com empreiteiras e repasses entregues por ele ao ex-presidente Lula. Agora as informações de Curitiba com Douglas Santucci. Palocci já havia afirmado ao Ministério Público ter levado dinheiro vivo, ilegal, para Lula em pelo menos 5 ocasiões. Agora, ao fechar acordo de colaboração com a Polícia Federal, ele deu detalhes como data, horários, local e quem o acompanhou quando entregou os pacotes para o ex-presidente, segundo o jornal O Globo. O ex-ministro relatou os pagamentos, que chegavam a somar R$50 mil cada no final de 2010, dinheiro que seria usado para cobrir despesas pessoais do petista. Com as novas declarações, a polícia poderá investigar esses encontros por meio de ligações telefônicas e pela posição dos aparelhos celulares no mapa das antenas. Palocci também falou sobre esquemas de corrupção envolvendo grandes empresas, como bancos e montadoras, com o governo federal durante a gestão de Lula e de Dilma Rousseff. A delação de Palocci ainda precisa ser homologada pela Justiça para que ele receba benefícios e para que as informações possam ser utilizadas em novas investigações. Em setembro do ano passado, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro já havia contado sobre uma reserva de propinas acertada com o empresário Emílio Odebrecht. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, R$300 milhões. Também em interrogatório a Moro, Lula negou ter recebido os valores e atacou. Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. Nada é verdadeiro. Homem forte dos governos petistas, Antônio Palocci já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Engraçado que agora ninguém presta, né? Todo mundo, quando estava trabalhando no governo, tanto de um quanto do outro, todo mundo era perfeito. Agora ninguém presta, Luquinha. É esquisito o trem, isso né? pra mim é projeção, que ele acabou de fazer, viu? Se você entende o que é projeção, você vai entender o que eu tô falando, né? Dani, tô com imagens aqui da Tamoios. Eu vejo um movimento até um pouco maior do que o costume para esse horário, mas parece que tá tudo tranquilo por lá. Sim, Lucas, tá tranquilo. Sim, tem um pouquinho de movimento, né? Feriado prolongado, vai ter gente subindo e descendo todos os dias, mas movimento mesmo grande, trânsito, congestionamento, é esperado só amanhã na volta do feriado. Hoje o trânsito ainda segue tranquilo na rodovia dos Tamoios, viu, Lucas? Na rodovia Presidente Dutra também não tem nenhum problema, o tráfego flui normalmente em todo o Vale do Paraíba, mas para amanhã também tem previsão de trânsito, principalmente a partir da tarde, viu, Lucas? Obrigado, Dani. Tô com imagens aqui da balsa para quem aguarda em São Sebastião. A gente vê uma fila maior aí, mas apenas 60 minutos de espera, 1 hora de espera e 30 minutos para quem está em Ilhabela para atravessar aí para São Sebastião, né? Sol forte, poucas nuvens,
nuvens. Aliás, é sol com temperatura bem agradável em toda a região. É o que a gente confere agora na previsão do tempo. Hoje em Campos do Jordão, a máxima é de 23 graus, sem previsão de chuva por lá. E o mesmo em Jacareí e Taubaté, máximas de 29 graus. E Lorena, máxima de 30 graus. Litoral, a gente acabou de ver fotos, realmente um dia muito bonito. Dia quente em Ubatuba, máxima de 31 graus e 29 em Ilhabela. Destacar aqui a cidade de São José dos Campos. Previsão com pequena possibilidade de chuva mesmo, Sol, só para quarta, quinta-feira, máximas de 28 e 29 graus. E termina hoje, atenção, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. A gente já dá mais essa alerta para você no próximo bloco. E hoje, como toda segunda, e que bom, a gente tem dicas do Dr. Sorriso. Você que perdeu dentes há muito tempo e tem dúvidas se é possível colocar implantes para colocar uma prótese fixa. Daqui a pouco no programa Falando Nisso, vou falar sobre as indicações de técnicas para a reabilitação de pacientes que perderam dentes há muito tempo.